Centenas de casos de combustão humana espontânea foram relatados em todo o mundo durante séculos. Mas será realmente possível isso acontecer? Em 22 de dezembro de 2010, Michael Furrett, de 76 anos, foi encontrado morto em sua casa em Galway, na Irlanda. Seu corpo tinha sido gravemente queimado. Os investigadores não encontraram nenhum componente que pudesse encadear as chamas perto do corpo e descartaram uma lareira próximo do local onde o corpo foi encontrado como motivo. Assim, os peritos forenses tinham apenas o corpo queimado de Michael e o dano do fogo feito no teto e no chão para explicar o que aconteceu com um homem idoso. Depois de muita investigação, um legista determinou que a causa da morte de Michael era combustão humana espontânea, uma decisão que gerou muita controvérsia entre os peritos. Muitos aceitam a combustão humana espontânea como verídica e possível, um evento tão fascinante quanto temeroso. Mas será realmente possível? A combustão humana espontânea tem suas raízes, medicamente falando, no século XVIII. Paul Rowley, um membro da Sociedade Real de Londres, a mais antiga academia científica do mundo em existência contínua, cunhou o termo combustão humana espontânea em um artigo publicado em 1744, intitulado Transações Filosóficas. Ele o descreveu como um processo no qual o corpo humano supostamente pega fogo como resultado do calor gerado pela atividade química interna, mas sem evidência de uma fonte externa de ignição. Embora 200 casos tenham sido relatados em todo o mundo, a maioria dentro da comunidade científica os consideram mais um fenômeno do que uma causa de morte reconhecida clinicamente. Um dos primeiros casos de que se tem notícia ocorreu no final de 1400, em Milão, depois que um cavaleiro chamado Polonus Vortius supostamente explodiu em chamas diante de seus próprios pais. Como em muitos casos, a bebida alcoólica estava presente na cena, já que se dizia que Polonus havia arrotado fogo depois de consumir alguns copos de uma bebida particularmente forte. A condessa Cornélia Zangari de Bandi, em Cesena, teve um destino semelhante no verão de 1745. Cornélia foi dormir cedo e na manhã seguinte, a camareira da condessa a encontrou em uma pilha de cinzas. Apenas a cabeça, parcialmente queimada, e as pernas adornadas com meias permaneciam intactas. Embora a condessa tivesse 2 velas na sala, elas estavam intocadas e intactas. Eventos adicionais de combustão humana espontânea aconteceriam nos próximos 100 anos, desde o Paquistão até a Flórida. Especialistas não conseguiam explicar as mortes de outra maneira, e várias semelhanças se destacaram entre elas. Primeiro, o fogo geralmente se continha para a pessoa e seu entorno. Além disso, não era incomum encontrar queimaduras e danos causados por fumaça logo acima e abaixo do corpo da vítima. Finalmente, o tronco era reduzido a cinzas, deixando apenas as extremidades intactas. Mesmo que nada mais possa explicar essas mortes além da combustão espontânea, acreditar que isso acontece deixa os cientistas com muitas perguntas, as quais podem ser respondidas observando as tendências em quase todos esses casos. Apesar do fracasso dos investigadores em localizar com sucesso uma possível causa diferente de morte, a comunidade científica não está convencida de que a combustão humana espontânea seja apenas um acidente, e por algumas razões específicas. Primeiro,
A limitação de danos nas áreas ao redor da vítima não é tão incomum quanto parece. Muitos incêndios são autolimitados e desaparecem naturalmente quando ficam sem combustível. E como os incêndios tendem a queimar todo o ambiente ao redor do corpo, a visão de um corpo gravemente queimado em meio a um ambiente intocado pode parecer, no mínimo, estranho. Mas esta situação certamente não é considerada anormal, pelo menos para os cientistas. Outra teoria conhecida é o efeito pavio, que é o nome dado à destruição parcial de um corpo humano pelo fogo, quando as roupas da vítima ficam encharcadas com a própria gordura e funcionam como um pavio de vela. O efeito pavio é um fenômeno que comprovadamente pode acontecer sob certas condições e tem sido exaustivamente observado. A teoria do efeito pavio diz basicamente que uma pessoa queima após sua própria gordura ter entrado em combustão, acidentalmente ou não. O corpo humano vestido funciona como uma vela às avessas. A gordura humana, a fonte de combustível, está do lado de dentro, e a roupa da vítima, o pavio, está do lado de fora. Portanto, há um suprimento contínuo de combustível sob a forma de gordura derretida, envolvendo as vestes da vítima. A gordura contém uma grande quantidade de energia devido à presença de cadeias longas de hidrocarbonetos. Finalmente, muitos dos que sucumbiram a um final tão macabro, em geral, eram idosos, sozinhos e estavam sentados ou dormindo perto de uma fonte de ignição, o que dificulta a afirmação definitiva de que suas mortes não foram resultado de um acidente. Muitas vítimas foram descobertas perto de uma lareira ou com um cigarro aceso nas proximidades, e um bom número foi visto pela última vez tomando alguma bebida alcoólica, uma substância altamente inflamável. Em circunstâncias normais, o corpo humano é composto de 60% a 70% de água. Simplesmente não possui os elementos necessários para a combustão. Isso se daria com um calor elevado e material inflamável. Mas a combinação de álcool e uma fonte de ignição cria um cenário que inclui os dois agentes necessários para iniciar e sustentar um incêndio. No entanto, quase todos os casos relatados de combustão humana espontânea ocorrem sem testemunhas. É difícil concluir se essas mortes foram simplesmente o resultado de um acidente de alguém simplesmente bêbado. De fato, dos 200 casos relatados, apenas uma dúzia foram investigados, o que poderia fornecer algum espaço para mais especulações. Por enquanto, a verdade da combustão humana espontânea permanece inalterada. Um dos casos mais propagados e conhecidos é o da senhora Mary Reeser. Mary era uma senhora de 67 anos de idade, viúva e que morava sozinha. Ela morreu em circunstâncias misteriosas em 1º de julho de 1951. O seu filho, Dr. Richard Reeser, e a sua vizinha, a senhora Pansy Carpenter, disseram que viram a vítima na noite anterior à sua morte, por volta das 9 horas da noite. Ela estava sentada em sua poltrona em seu apartamento em Plattsburgh, Flórida. Às 5 da manhã, a senhora Carpenter acordou com um cheiro de fumaça e, supondo que fosse uma bomba de água na garagem que estava superaquecendo, desligou a bomba e voltou a dormir. Às 8 horas da manhã, a senhora Carpenter foi acordada por um garoto na sua porta. Ele tinha um telegrama para a senhora Reeser. Carpenter recebeu o telegrama e foi até o quarto de Reeser e a chamou, mas não houve resposta. Carpenter então verificou a maçaneta da porta. Ela estava muito quente. Assustada, ela correu para fora e pediu ajuda. 2 pintores que trabalhavam próximo ao prédio se apressaram para ajudá-la e juntos conseguiram forçar a abertura da porta do apartamento da senhora Reeser. Eles foram atingidos por uma terrível rajada de calor, evidência de um incêndio interno. O que foi descoberto deixou a todos perplexos. A única parte do apartamento que foi queimada era o pequeno canto onde estavam os restos da poltrona de Mary Reeser. E claro,
os restos carbonizados de Reeser. Da cadeira, apenas as molas carbonizadas permaneceram. A Sra. Reeser havia pouco mais. Isso deixou os bombeiros, policiais e patologistas desconcertados. Os 77 quilos da Sra. Reeser tinham sido reduzidos a menos de 4 quilos de material carbonizado. Apenas o seu pé esquerdo permaneceu intacto, ainda usando um chinelo queimado no tornozelo, mas sem danos. Também foi encontrado o fígado dela, fundido às vértebras, e ainda mais estranho, seu crânio, estranhamente encolhido até o tamanho de uma xícara de chá. O restante do apartamento mostrou todos os sinais de dano por calor. A cerca de 1 metro de altura, as paredes estavam cobertas de fuligem. Um espelho rachou, os interruptores de plástico e um copo de plástico no banheiro haviam derretido, assim como 2 velas em um cômodo ao lado que haviam sido reduzidas a uma pasta rosa de cera, e uma tomada elétrica de plástico que tinha derretido, parando seu relógio às 4h20 da manhã. O que poderia ter queimado a Sra. Reeser tão ferozmente sem causar mais dano ao seu entorno? Especialistas apontam que uma temperatura de 2.500 graus seria necessária para uma cremação tão completa, e um cigarro encontrado perto do corpo nunca teria produzido aquela temperatura. A tomada elétrica tinha derretido somente depois que o fogo começou, então uma pane elétrica não deveria ter sido a origem das chamas. Um patologista do FBI testou uma amostra do carpete e outros possíveis aceleradores de calor, mas não chegou a nenhuma conclusão plausível. Meses depois da ocorrência, o chefe de polícia e o chefe dos detetives assinaram uma declaração atribuindo a morte de Mary Reeser a um acidente, onde ela teria adormecido com um cigarro na mão. Embora já mostrado como uma possibilidade, a declaração serviu apenas para encerrar publicamente a investigação. Desde o dia em que a investigação sobre a morte de Mary Reeser foi encerrada, a medicina forense deu saltos nas investigações, especialmente no campo especializado da morte pelo fogo. Um grande número de mortes por incêndios incomuns, com características semelhantes às de Reeser, são agora consideradas explicáveis. Os principais detalhes que confundiram os especialistas anteriormente foram os seguintes: a destruição completa do torso da vítima, algo incomum, pois a maioria das vítimas de fogo tem todos os seus membros destruídos, mas deixa o tronco carbonizado porque é maior. A natureza não localizada do incêndio e os seus danos devastadores. A aparente falta de capacidade dela em escapar e pedir ajuda. Estas características foram uma vez teorizadas que a vítima foi destruída mais ou menos instantaneamente e que o fogo deve ter começado dentro do corpo, uma situação conhecida como combustão humana espontânea, algo que não se acreditava publicamente existir, a não ser pelo efeito pavio. Há, no entanto, um detalhe que não é explicado por esta teoria, um detalhe que é muito peculiar ao caso da Sra. Reeser e um ponto de controvérsia. Seu crânio foi encolhido. Bem, cabeças não encolhem quando expostas ao calor. Elas se expandem e em temperaturas extremas elas podem até explodir. Não há nenhum processo conhecido que faça com que o osso diminua de tamanho. Por exemplo, as cabeças encolhidas, produzidas em algumas culturas ao redor do mundo, começam removendo o crânio da vítima. O que encolhe é a pele da cabeça, portanto, crânios não encolhem. Então, como o crânio da Sra. Reeser encolheu? O crânio encolhido representa um recurso possível paranormal para um caso que de outra forma seria explicável. Assim, não surpreendentemente, muitas teorias foram propostas para tentar explicar esse detalhe. O pensamento mais popular sobre o assunto é que o crânio encolhido não era de fato o crânio da Sra. Reeser. Na verdade, era um grupo de músculos da parte de trás do pescoço que tinham formado uma bola dura e foi confundida com o crânio. O osso do crânio deve ter sido totalmente consumido pelo fogo. Essa teoria, porém, presume que o patologista não sabia o que estava fazendo ao analisar e descrever aquela bola de músculos como sendo um crânio encolhido, o que é difícil de acreditar,
dado a experiência do patologista do caso, mas é possível. Infelizmente, só este patologista examinou o crânio, então temos que aceitar a palavra dele. Os restos mortais, mesmo que ainda estivessem milagrosamente em boas condições para um segundo exame, foram enterrados e não puderam ser exumados, a pedido da família da senhora Reiser. Obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. Se possível for, compartilhe este vídeo com os seus amigos ou em suas redes sociais. Isso ajudará bastante o canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Through the window